Eu sei que o Wagner já orou, eu queria convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez. Nós vamos orar. Colocar a sua vida diante de Deus, né? Às vezes é muito comum a gente ouvir algumas pessoas que estão na frente, não é uma crítica, mas é dizer assim, deixe seus problemas lá fora. Eu não concordo com isso, eu acho que nós temos que trazer os nossos problemas, trazer a nossa vida. E eu queria convidar você a fazer isso, colocar a sua vida diante de Deus, colocar o seu coração diante de Deus, assim também como eu preciso colocar. Senhor, aquieta meu coração, o Senhor sabe das minhas falhas, dos meus excessos, sabe, ó Deus, o quanto eu preciso e nós precisamos dessa palavra. Não é por nós, não é por mim, é pelo Senhor, pelo Teu amor. O Senhor nos ama, o Senhor nos conhece e esse amor nos constrange, ó Deus, a Te servir. É pelo Teu amor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando nesse mês de abril sobre o tema menos é mais. Um conceito muito próximo daquilo que nós compreendemos como minimalismo. Minimalismo é um desenvolvimento de uma ideologia, posso assim dizer, que tem como algo ou alguém adepto daquilo que é simples ou elementar. Esse conceito não é um conceito novo, embora nos últimos anos e recentemente através das redes sociais tenham sido propagados. Ele já se aplica e vem ganhando força em algumas áreas da nossa vida e da sociedade. Por exemplo, nós temos o conceito do minimalismo na ideia da decoração, da arquitetura, de artes, designer, moda, finanças, publicidade e ecologia. A gente percebe hoje uma preocupação muito grande do impacto dos nossos resíduos, do nosso lixo no meio ambiente. E essa reflexão, ela se estende a várias esferas da nossa vida. A gente está vivendo uma sociedade que satura, que nos convida a viver o excesso, e esse excesso tem gerado questionamento se de fato nós precisamos de tudo isso, se o mínimo já não é suficiente. E por isso o desenvolvimento dessa ideia de que menos é mais. E durante todo esse mês nós vemos refletindo sobre isso, falamos sobre ansiedade. E aí durante a semana tivemos uma live no Instagram sobre ansiedade. Semana passada falamos sobre a ideia da preocupação ou da ocupação exagerada, de sempre termos coisas para fazer e nos entreter. Essa semana falamos sobre consumismo nas nossas redes sociais. Semana agora nós vamos falar sobre alimentação. Na quinta-feira, falando sobre essa ideia da compulsão, comer se tornou uma compulsão, e na última semana, sobre a ideia do meio ambiente, o Ivan vai falar sobre como nós produzimos menos lixo, e o lixo talvez seja uma das ideias mais próximas do conceito de minimalismo, como nós produzimos muito lixo. Em casa é uma temática sempre atenuante, assim, sempre nós estamos discutindo sobre isso, não só porque eu tenho que levar o lixo, se não levar a coisa acontece, segunda, quarta e sexta, mas a quantidade de lixo que a gente produz, e a gente não se pergunta para onde vai esse lixo, e muito daquilo que a gente produz tem consequência no meio ambiente por décadas, por séculos. Uma história para você entender um pouco essa ideia. Eu jogo lixo da segunda, quarta e sexta em casa. Eu moro numa rua, no final da rua, então eu tenho que pegar o lixo e levar até a portaria. E às vezes é comum, quando eu estou saindo de carro, eu aproveito, dou uma boa embalada no lixo, ponho no porta-malas e o ponho lá na porta. Só que numa dessa segunda-feira que estava correndo, o Theo tinha jogo, eu coloquei no porta-malas e fui para o treino. O Theo jogou bola, terminamos de jogar bola. Quando eu entrei no carro, o Theo virou para mim e falou assim: pai, a mãe vai te matar. E aí eu estava com o carro, aquele cheiro, queria me entregar, tinha que depositar esse lixo e eu não sabia aonde levar, aonde depositá-lo. E aí eu pensei, McDonald's é uma boa alternativa para levar o lixo. Quando eu cheguei lá, depositei o lixo, eu vi a quantidade de lixo e aquilo me assustou, porque a gente não percebe o quanto de lixo nós produzimos e quanto isso impacta no meio ambiente. Essa é uma reflexão, uma ilustração para a gente construir esse princípio minimalista de que algo pode ser simples, elementar,
e que o menos é mais. E isso se aplica a várias esferas da nossa vida. E no dia de hoje, agora, eu queria falar sobre o impacto disso nos nossos relacionamentos, principalmente se a gente considerar o efeito das redes sociais na nossa vida. Eu quero falar sobre menos popularidade, mais amigos. Menos conhecimento público, visibilidade, mais amigos. E eu quero começar essa reflexão, o ponto de partida, no texto bíblico de João, capítulo 15. Nós temos a história bíblica do versículo 1 ao 17, é uma leitura longa, eu vou ler, queria que você prestasse atenção no movimento do texto. Primeiro, Jesus fala da possibilidade de estarmos conectados a Deus como Ele sendo a videira. Depois ele fala sobre a mutualidade do amor, ao fato de amarmos uns aos outros. E no final desse discurso, que tem como base o relacionamento, nós temos o convite de Jesus a sermos seus amigos. É um movimento muito interessante, o convite de estarmos conectados a Deus, como a videira verdadeira, o convite de amarmos as pessoas, e no último convite dele, quando ele nos chama de amigos. Preste bem atenção nessa leitura. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos, por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Agora, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês que tudo o que eu vi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não perca. Isso a fim que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que mando vocês é isto: amem uns aos outros. As redes sociais, elas desempenham um papel importante na nossa sociedade nos dias atuais. É fato, todos nós, talvez numa plataforma diferente da outra, mas todos nós, WhatsApp, Facebook, Instagram, estamos conectados a alguma plataforma que nos possibilite nos relacionarmos virtualmente. Elas acabam desempenhando um papel importante, porque elas nos conectam às pessoas e ainda nos fazem lembrar dos seus aniversários. Não é verdade? É uma coisa útil, embora a gente nem perceba mais isso. Em um certo sentido, elas nos aproximam. Se a gente parar para pensar, você reencontrou seus amigos do colegial, seus primos que estão longe, elas nos conectam, isso é positivo. Elas possibilitam reencontros,
de pessoas que nós jamais pensaríamos talvez encontrar, que moram longe, que nós talvez nos desconectamos na caminhada da vida. A internet é uma possibilidade. A mobilização de colocar pessoas em torno de uma causa, mas há uma reflexão que, mesmo ela nos possibilitando essa conexão, ela traz para nós, e isso talvez seja muito importante a gente parar para pensar nesse momento, ela traz uma nova compreensão do que seja amizade. Esse ambiente virtual, coisas positivas, eu estou lá, gosto, participo, traz coisas boas, mas ela também traz uma nova compreensão do que seja amizade. Olha só, nós podemos ter milhares de amigos, contatos, pessoas que interagem conosco, apoiam as nossas causas, comentam as nossas fotos, apreciam aquilo que a gente coloca e mesmo à distância, parece que participam da nossa vida. Comentam, curtem, cutucam, acenam. E a gente tem a sensação de que eles estão ali. E isso faz bem para a nossa autoestima, ao ponto de que nós buscamos estender essa rede de amigos o máximo possível. Agora, há um problema, e aqui está a compreensão equivocada, que nós estamos mais atentos à quantidade de seguidores e à repercussão daquilo que fazemos, do que propriamente o conceito de amizade. Nisso, o conceito do que é amizade vai gradativamente se tornando uma busca por popularidade. Você entende o que é a distorção? Amigo é aquele que me segue. Amigo é aquele que me acompanha. Amigo é aquele que me admira. Amigo é aquele que tem conhecimento dos meus feitos. Amigo virtual é aquele que visualiza. Não mais aquele que convive, não mais aquele que compartilha, não mais aquele que está comigo, mas aquele que me segue, de longe, preferencialmente. E aí, há um grave diagnóstico dos dias atuais. É exatamente isso que Adam Phillips diz. Ele diz o seguinte: a ideia de uma vida boa foi substituída pela ideia ou pela uma vida a ser invejada. O que a gente quer? Que as pessoas olhem para nós e digam assim: uau, que vida você tem. Uau, que casamento perfeito você tem. Uau, que viagem. Uau, que escola, uau, que comida, uau, que lazer, uau, que filhos. A gente quer isso. E relacionamento começa a ser baseado na quantidade de pessoas que visualizam aquilo que eu faço e repercutem a minha agenda. Popularidade. A gente vive um episódio do Black Mirror. Exatamente isso. A gente coloca uma foto, o celular vibra, você está atento a um comentário, uma curtida, uma reciprocidade, alguém colocando, mandando um outro conteúdo. Se alguém visualizou, porque você quer o quê? Que as pessoas reconheçam o que você está fazendo. E essa mudança de compreensão, ela mexe com o nosso valor de amizade, e ela mexe com o conceito do que é verdadeiramente ser um amigo. Qual é o grave problema disso? É o que Brennan fala. A vida em torno do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita, de modo que todos nos admirem e ninguém nos conheça. É a trágica realidade dos dias atuais. A gente quer que as pessoas saibam, a gente acordando de manhã, entrando no carro, no ônibus, no fretado, no metrô, nos acompanhem. A gente quer que as pessoas saibam dos mínimos detalhes da nossa vida, mas mesmo nos admirando, nos seguindo, elas não nos conhecem de fato. É a realidade. É o diagnóstico. Somado a isso, a esse ambiente virtual, porque eu sei que alguns não têm tanta facilidade e não navegam tanto assim como a maioria, há alguns porquês das redes sociais fazerem tanto sucesso e se tornarem uma alternativa aos relacionamentos. Porque se torna um ambiente, eu posso até dizer assim, confortável, útil. Ter relacionamentos virtuais facilita diante desses porquês, que eu vou colocar aqui, que tem a ver com a nossa vida. Primeiro porquê, a sociedade secularizada,
ela dividiu homens em ambientes e setores. O ser humano hoje, ele é dividido em setores e ambientes. Eu vou explicar. Você tem a sua vida profissional, você tem a vida religiosa, a vida familiar, você tem a vida escolar, a vida na faculdade. Essa secularização, ela vai dividir você ou fatiar você em pedaços. De uma forma prática, como acontece? Você tem colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de profissão, colegas da igreja, colegas da vizinhança. Nós não temos mais amigos. E quase sempre esses colegas, eles não invadem outras áreas da nossa vida. Eu trabalho com ele, passo 8, 10 horas com essa pessoa, mas esse ser, ele não vai fazer parte de outros setores da minha vida. Eu tenho relacionamentos na igreja, eu tenho relacionamentos em outras esferas, e esses relacionamentos não são mais amigos, são colegas. Nós somos pessoas que temos mais colegas do que amigos. Diante da sociedade secularizada, essa é uma realidade. Um outro porquê a gente encontra num livro chamado Amor Líquido, do Zygmunt Bauman. É a ideia de que nada é permanente. Nós não queremos relacionamentos que nos levem à permanência, a vínculo. A gente não quer isso. Por quê? Bauman diz assim, ele é um sociólogo. As relações se misturam e se condensam com laços momentâneos, frágeis e volúveis. Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo, eu perdi um voo esses dias, um problema da empresa, criou-se um grupo de WhatsApp. Porque a gente ficou lá 24 horas juntos, fizemos amizade, todo mundo junto, passamos 24 horas, pessoas das mais diversas partes do Brasil, conversamos, almoçamos, tomamos café, frágil, volúvel, tudo para se comunicar. Passou uma semana, sai um, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, e em 20 dias o grupo acaba. Porque a gente quer coisas o quê? Relacionamentos assim, rápidos, frágeis. No mundo cada vez mais dinâmico, fluido e veloz, seja real ou virtual, o ser humano, ao mesmo tempo em que necessita de uma ligação íntima, foge de uma relação mais longa que possa lhe custar a liberdade e a leveza do ser. Então a internet é boa por isso, porque não preciso me aprofundar nessa relação, também é líquido. Um outro motivo, e talvez seja um motivo mais próximo da nossa vida, é a falta de tempo. É notório que a nossa rotina não dá mais espaço para relacionamentos. Trabalho, correria do dia a dia. A gente vive uma loucura que não dá mais a possibilidade de quê? Nutrir relacionamentos. Por isso que é muito comum hoje você pensar no seguinte: você vai convidar um amigo para ir para casa, você fala assim, ai, para casa, jantar em casa, vou ter que chegar mais cedo, arrumar a bagunça da sala, limpar a casa, arrumar o quarto, meu Deus, que trabalho, e aí a louça depois, que vai ter que lavar, outro dia tem que acordar cedo, os meninos, não, marca fora, vamos lá numa pizzaria, vamos numa lanchonete, numa pastelaria, é melhor. É um diagnóstico simples de que nós não temos mais espaço no nosso dia a dia para amizades. Por isso que é mais fácil nos relacionarmos no ambiente virtual. Por isso que o ambiente, ele faz tanto sucesso, o ambiente virtual. Porque no nosso dia a dia há uma falta de tempo para investirmos nos nossos relacionamentos. E aqui, com o pastor, eu queria dizer que há algo muito grave. Se tem algo que é subtraído com a nossa falta de tempo, são os relacionamentos. Quanto tempo você não tem dedicado, você tem dedicado às suas amizades na sua agenda? Olhe para ela. Você percebe que não há espaço. Então a gente precisa se conectar virtualmente para nutrir essa relação, porque não cabe na nossa agenda, por exemplo, tempo com um amigo ou uma amiga. Não cabe. Agora, somado a isso, há um outro grave porquê. As pessoas hoje, elas fogem de pessoas possessivas. É o que eu falo da síndrome de Felícia. Quem lembra aqui daquele desenho animado tem mais de 30 anos, né? Era um desenho, uma personagem que amava os animais. Ela amava demais. Ela queria os animais, ela abraçava os animais. E os animais corriam dela. A gente não gosta de pessoas como Felícia.
pessoas que se intrometam na nossa vida. A gente não quer pessoas dando opinião sobre os nossos filhos. A gente não quer pessoas que se intrometam na nossa rotina. A gente tem aversão a essa possibilidade de que pessoas chegam próximas de nós e a gente prefere o quê? Se distanciar. A gente prefere se desconectar e dizer assim, fulano é muito meloso, muito pegajoso, muito pegajosa. A gente vai se distanciando delas, porque nós não queremos mais interferência. A gente não quer mais pessoas que avancem o sinal da nossa intimidade. É um sintoma claro de como nós adoecemos no ponto de vista dos nossos relacionamentos. Mas eu vou sair, mas eu vou ter que falar, mas eu vou ter que conversar. O sentimento de intolerância somado a isso. O fato de que nós não temos mais paciência para o enfrentamento de coisas simples, de qualquer relacionamento. Nós não sabemos mais conviver com os defeitos dos outros. Conviva comigo e você vai perceber a enormidade de defeitos que eu tenho. Agora, o que nos falta? A impaciência com o defeito dos outros. Eu vejo nas redes sociais pessoas dizendo o seguinte: eu só convivo agora, aqui na internet, com quem pensa igual a mim. Meu Deus, que mundo que nós vamos viver. Criando feudos intelectuais. Ou é mortadela com mortadela, ou é coxinha com coxinha, ou é quem torce para um time para o outro. A gente está criando torcidas uniformizadas, separando amizades. Só aqueles que pensam igual a mim. Isso não é amizade. A amizade exige o esforço de conviver com pessoas que são diferentes de mim. E nós nos achamos o quê? Autossuficientes. E alguns chegam a afirmar que não precisam, afinal já sabem de tudo. Não, eu não preciso de amizade mais, aprendi, não quero, fulano não me interessa mais, só quero conviver com quem senta e confirma as minhas opiniões, eu só quero pessoas que pensam igual a mim, que ouvem as mesmas músicas que eu, que gostam das mesmas coisas. Que mundo chato é esse? Parece uma seita. Você aproximar só de quem se veste igual a você, igual alguém que pensa igual a você. Amizade não é isso. Por último, ou penúltimo, desculpa, há crescimento do conceito da individualidade. São relacionamentos que se tornaram um ambiente de competição. Amigos que competem. Amigos que não sabem celebrar com o outro, não sabem comemorar os troféus dos outros. As amizades hoje são competitivas. Se um viaja, não se alegra porque viajou, fica com inveja. Se um compra, fica com inveja. As amizades são competitivas, elas competem. Um vai estimulando o outro a ter, a competir, a se formar, a estudar. E aí tem um grave problema, de novo, vou usar essa palavra, porque o ambiente competitivo não abre espaço para vulnerabilidade e defeito. A pessoa fica doente e não conta para ninguém. A pessoa tem um problema de saúde e não conta, porque ela não quer colocar nesse ambiente competitivo. Ela não quer se tornar vulnerável, porque tudo é competitivo. Tudo é o pressuposto de que o outro é melhor, ou eu quero ser melhor do que o outro. São amigos, mas competem. Então, o último porquê da escolha do ambiente virtual. Muitas pessoas se frustraram com amizades e com pessoas ao longo da vida. Caião, já tomei cada tombo com um amigo. Prestei dinheiro. Coloquei ele na minha rede do marketing multinível. Prestei minha senha do Netflix para ele. Ia assistir, travava toda hora. Eu sei que você, talvez como eu, e eu talvez tenha frustrado alguém. A gente se frustra com as pessoas. É fato. Mas isso, tudo que eu disse para você, todos esses itens, preste bem atenção, podem até se apresentar como motivos, mas não são justificativas para nutrirmos profundos, verdadeiros relacionamentos de amizade. Porque a vida e os princípios bíblicos nos ensinam que todos nós precisamos do quê? De amigos. Todos nós. Nós precisamos de amigos. Há uma frase do Ricardo Gondim que serve para essa transição nessa mensagem, que diz assim:
Quem deseja calmaria, não abrace nenhuma causa, não aprofunde nenhum conhecimento e não faça nenhuma amizade. Se você quer ficar num mar tranquilo, fica lá no seu ambiente virtual, virtualize os seus relacionamentos, chame a atenção das pessoas, seja com polêmica, com sua rotina, com suas postagens, tenha seus admiradores, porque escolher ter amigo é o inverso da calmaria. E é exatamente isso que a gente vê no capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus fala da relação nossa com a videira, estarmos conectados. Fala depois da reciprocidade, da ideia do cumprimento dos ensinamentos a partir do mandamento de amarmos uns aos outros. E há uma transição importante nesse texto, quando Jesus chama os seus discípulos de amigo. E quando ele chama de amigos, Jesus propõe então ir além da relação religiosa da época, porque a relação religiosa da época tinha como pressuposto uma hierarquia. O pressuposto era submissão. Um rabi tinha seguidores, um rabi tinha súditos, não amigos. Como ouvir de um rabi o convite de ser seu amigo? Para os discípulos aquilo era um choque, porque eles foram ensinados dentro da cultura religiosa aquele sentimento da hierarquia. Aliás, muitos pastores, líderes religiosos gostam dessa ideia da hierarquia que oprime, que submete. E Jesus está propondo um outro modelo. Jesus está propondo uma outra ideia. Jesus está propondo um relacionamento de amizade. Não é aquele pastor que decide que carro que você compra, se você namora, se você casa, se você viaja. Não, não há hierarquia. Não há o sentimento de ser servo, submisso, no sentido da submissão religiosa, mas é o convite de sermos e desfrutarmos de uma relação de amizade. Jesus está convidando os seus discípulos: olha, eu não chamo vocês mais de empregados, de servos, de subalternos. Não, eu chamo vocês de amigos. Para alguém que tinha uma repercussão ministerial, para alguém que tinha uma posição religiosa, o que ele queria? Como os outros grupos religiosos, seguidores. Aliás, na época de Jesus, havia vários grupos religiosos, dos mais diversos, uns mais próximos da política, outros mais próximos do rito religioso, como os fariseus, saduceus, zelotes. E todos eles brigavam para saber quem tinha mais seguidores. Por isso que você vê lá em João Batista, na história de João Batista, algumas pessoas perguntando para ele: mas peraí, você está perdendo seguidor para Jesus, isso não incomoda você? Porque as pessoas avaliavam o sucesso ministerial dos líderes, dos rabis, mediante a quantidade dos seus seguidores. E Jesus diz o seguinte: olha, eu não me importo com esse tipo de popularidade, porque eu chamo vocês de amigo. E a minha relação com vocês é baseada na amizade. E aqui nós temos 3 considerações que alguns estudiosos bíblicos entendem que são princípios da amizade que Jesus propõe aos discípulos. Primeiro, convivência. Princípio da convivência. Os discípulos conheciam e conviviam com Jesus no dia a dia. Para nós é o desafio de relacionamentos saudáveis e verdadeiros, porque a viagem é o quê? É longa. Deixa eu dizer de novo isso para você: a viagem da vida e a caminhada é longa. Você precisa de amigos e conviver com eles. Exatamente o convite de Jesus para os discípulos considera o fato de que eles conviviam, estavam juntos. Agora, preste bem atenção. Considere os defeitos e as falhas das pessoas. Considere os defeitos e as falhas das pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus considerou as dos discípulos. Na convivência, Jesus considerou. Foram inúmeras falhas, mas nenhuma delas impediu a convivência com Jesus, e a amizade brotou da convivência. O que nós queremos? Queremos nos distanciarmos de pessoas que têm defeitos. E Jesus nos convida à convivência da amizade. Eu contei hoje de manhã aqui uma experiência, quando eu fui para o seminário fazer faculdade de teologia. Cheguei em Londrina, perdido, tinha só um colchão. Primeiro dia de aula,
um grupo de veteranos veio, rapou o meu cabelo. Para você tudo bem, mas para um cara que tem uma cabeça grande igual a minha, quando você rapa a cabeça, parece que aumenta o tamanho. Então assim, se existe bullying com cabelos, sem cabelo o bullying aumenta. Como parecia um piu-piu, aumentou. Opa. E um dos rapazes, que foi o que tomou a frente, e eu não queria, porque eu trabalhava, fazia faculdade de manhã, à tarde, trabalhava à noite. Eu pensava no meu serviço na hora e não tive tempo, me seguraram, raparam o meu cabelo. Eu fiquei muito enraivecido com aquilo, porque eu já tinha estudado, saí de casa cedo, e me sentia assim agredido com aquele tipo de brincadeira, porque eu trabalhava. E aquele rapaz, eu criei uma aversão a ele. Eu me distanciei, me desconectei dele no primeiro ano do seminário, segundo ano do seminário. Ele era um pitoquinho, o apelido dele era Feijão, Márcio. E eu me distanciei, eu vi as brincadeiras, eu vi as coisas dele, porque ele, de alguma forma, fez alguma coisa contra mim. Logo no terceiro ano do seminário, eu contraí uma bactéria. Passei mal, fui lá no médico, peguei uma bactéria, tive que ficar internado. Passei muito mal, fui para o hospital. Quando eu chego no hospital, fui internado, entro no quarto, adivinha quem está internado? O Feijão. Meu Deus do céu. E eu precisava fazer um tratamento com antibiótico, ficar mais de uma semana com sonda, medicado. Sabe quem me ajudou? A ir no banheiro, fazer coisas ligadas à minha necessidade pessoal, íntima? Feijão. Sabe quem chamava auxiliar de enfermagem quando passava mal? Eu fiquei 8 dias internado. O Feijão. Sabe quem me levava para a hora do banho? O Feijão. Se tornou um dos meus grandes amigos. Porque a amizade que só pressupõe a nossa escolha, sem considerar os defeitos dos outros, não é amizade. E o convite de Jesus, sabendo quem eram os discípulos, é na convivência estabelecer um relacionamento verdadeiro e real. Então preste bem atenção aqui. Você tem amigos que fazem parte da sua convivência? Você é um amigo que faz parte da convivência das pessoas? Na sua convivência há espaço para relacionamentos? Há uma frase do Tim Keller que diz assim: a verdadeira amizade tem 2 características: constância e transparência. Constância e transparência. Não caia no erro de achar que você não precisa conviver com seus amigos. Segunda consideração, há um pressuposto no texto da lealdade. Quando eu li isso, eu falei, por que lealdade? E você começa a olhar para a história dos discípulos, para a maneira que Jesus se relacionou com eles, você percebe que Jesus toca nesse assunto a dizer que quem ama, dá a vida pelo outro. E você olha para a vida dos discípulos e você percebe que muitos discípulos morreram pela causa de Cristo. Porque nasce da relação de amizade o princípio da lealdade. E a lealdade é aprendermos o valor dos relacionamentos diante das necessidades e dos reveses da vida. Aonde nasce o amigo? Diante das lutas e dos problemas. São as pessoas que estão próximas de nós quando ninguém quer se aproximar. São as pessoas que estão próximas de nós diante dos problemas. Eu tenho aqui vários amigos, vários. Se eu citar um, espero que você faça parte dessa relação de amizade, que passaram comigo por várias situações. De espera de hospital, de luta com os filhos, de problema com a saúde com a minha mãe, vários. Porque permaneceram. E é exatamente isso que disse C.S. Lewis. A amizade é aquele constrangimento, o de não se ter nada a oferecer e ainda assim ter alguém que escolhe ao teu lado permanecer. A reflexão sempre é em 2 sentidos. Você é um amigo leal e você tem amigos leais a você? Essa é a reflexão. Considere aqueles que permanecem ao seu lado, assim como Jesus esteve ao lado dos seus discípulos. Lealdade. A gente não quer isso. Qualquer alteração no nosso ciclo de agenda, a gente descarta as pessoas.
Terceiro princípio, testemunho. Você percebe que Jesus toca no assunto de que pelos nossos frutos as pessoas conhecerão aquilo que nós somos, se estamos de fato conectados. E aqui a afirmação de que amizades necessitam de demonstrações práticas. Amizades necessitam de demonstrações práticas. Olha só o que diz Ricardo Gondim: amizade e lealdade não sobrevivem de palavras, mas de atitudes. O que o ambiente virtual nos propõe? Só palavras. A gente vive um mundo virtual que não é prático. E aqui está a grande contradição, porque a amizade precisa de coisas reais, de coisas práticas. A pergunta e a reflexão: você tem amigos que demonstram de forma prática que são seus amigos e amigas? Você é um amigo e uma amiga que demonstra de forma prática que é amigo e amiga? Porque há uma subtração das nossas amizades com o modo de vida que nós estamos levando. E isso me preocupa. Nós somos colegas de todo mundo e íntimos de ninguém. Amigos precisam de pessoas que se dispõem a demonstrar de forma prática estarem ao lado. Casais precisam de amigos. Homens precisam de amigos, mulheres precisam de amigos. E eu sei que o cara deu uma cutucada na esposa e falou: você está vendo que eu jogo bola? Não é isso. Nós precisamos encontrar espaço para desenvolvermos vínculos e amizades, porque isso também é uma disciplina espiritual. Você sabia disso? Precisamos de amigos, de pessoas que reconheçam quem nós somos, num olhar. Pessoas que considerem e que demonstrem de forma prática o valor da amizade, assim como Jesus. Nós estamos perdendo os nossos relacionamentos. Você quer ver um exemplo prático disso? Eu quero logo concluir. Eu não sei se você teve essa experiência de reencontrar amigos de muito tempo. A internet possibilita isso, né? Esses grupos se começam a encontrar pessoas do colegial, do ensino médio, da faculdade, e você começa a lembrar, você se encontra com esses amigos, e durante 1 hora você conta as histórias do passado, como que matava a aula, como que fazia brincadeira, e davam risada, e acaba o assunto. Acaba o assunto, parece que precisa se distanciar de novo, para falar as mesmas coisas daqui a alguns anos. Por que acabou? Porque não teve relacionamento. Porque nós não cultivamos mais amizade. A amizade não foi cultivada, não houve convivência, não houve lealdade, não houve permanência, não houve testemunho. Porque a amizade precisa disso. E eu temo que muitas pessoas que nós achamos que devem ser amigos ou não, mas fulano, não são mais nossos amigos. Não são mais. Pessoas que a gente acha e considera amigos reais, talvez nós não mais os conhecemos e nem eles nos conheçam mais. A gente vive essa bolha virtual que está subtraindo o que nós precisamos, amigos e amigas. Agora, há um medo no nosso coração de nos aproximarmos das pessoas e elas reconhecerem os nossos defeitos, quem nós somos. A gente tem medo de que, se os amigos se aproximam, percebam um casamento em crise, percebam um namoro em crise, percebam um problema com o filho. Eu tenho percebido isso nas pessoas. Pessoas, elas preferem se distanciar para não se exporem, não colocarem os seus defeitos diante dos relacionamentos. Elas têm medo de se exporem. Tem medo que as pessoas conheçam suas falhas. É muito comum um casal em crise ter como sintoma o distanciamento dos amigos. Quem tem um problema com o filho, distanciamento dos amigos. Problemas na área financeira, distanciamento dos amigos. Por quê? Porque não quer se tornar vulnerável. Tem medo. Eu vou contar uma experiência para você do como a gente precisa às vezes lidar com bom humor com os nossos defeitos. Uma sexta-feira, precisava fazer um casamento lá na represa aqui em Votorantim. Final do dia,
Liguei para a Aline e falei, amor, vou chegar em casa, vamos tomar banho rapidinho, vamos sair, que é no pôr do sol, o casamento. Cheguei em casa, a Aline perdeu a chave do carro. E se imagina a conversa, né? Aquele tom amoroso, paciencioso, né? Assim, amor, você perdeu, puxa vida, que pena, como você perdeu a chave, né? Que pena, né? Mas Deus é bom, Deus sabe, né? Nesse tom, né? Esse tom ameno. E fomos, tal, e os meninos atrás. Achamos a chave reserva voando, passei aqui, multa na marginal. Aí fomos conversando, quando chegou ali perto, coloquei uma musiquinha mais lenta, né? Perdão e graça, tá? Amor, vou fazer o casamento, vamos acertar. Só que os meninos estavam dormindo. E se acertamos ali e tal, chegamos no casamento, fiz o casamento, fomos para a festa. Chegamos na festa, sentados na mesa, a noiva e o noivo vieram nos cumprimentaram ali, não, é muito bonita sua esposa, muito bonito esse casal. Aí o Theo olhou, pequenininho, bonito esse casal? Eles brigam por causa de uma chave de carro. O que a gente faz? A gente põe os nossos problemas debaixo da mesa e não quer que as pessoas de alguma forma olhem para isso. Contar essa experiência para você fura a bexiga de alguns sentimentos religiosos de que o pastor é um cara perfeito. A amizade pressupõe vulnerabilidade. A amizade pressupõe sinceridade. Pressupõe que nós vamos nos expor e o outro vai se expor, e que em algum momento na amizade um vai ter que pedir desculpa, se exceder, errar, considerar. Agora, termino. Pense comigo. Se ter amigos já é bom, imagine ser amigo então do próprio Deus. Se já é bom termos amigos reais, não virtuais, imagine o convite de sermos amigos do próprio Deus. Filipenses diz assim, eu termino com essa frase: as pessoas veem Deus como um dever. E é exatamente isso que os religiosos da época de Jesus pensavam, quando na verdade é uma amizade. As pessoas veem Deus como um dever, quando na verdade é uma amizade. Se o convite do próprio Deus através de Jesus é a amizade, é porque isso é uma disciplina espiritual para a nossa vida. Precisamos ter bons, verdadeiros, reais amigos. Se o próprio Deus se dispõe a ser o nosso amigo, é porque existe algo de valioso na amizade, nos vínculos. Existe algo de bom. E eu queria convidar você a fechar os teus olhos e a pensar comigo. Talvez você se sente sozinho. Tem colegas, muitos colegas de passeio, colegas de bike, colegas de corrida, colegas da faculdade, de trabalho, colegas do passado, mas e amigos e amigas? Talvez você também deva refletir se você tem sido amigo das pessoas e amiga das pessoas. A vida é uma jornada longa e nós vamos precisar de amigos. A vida vai nos ensinar, às vezes de uma forma muito dura, que precisamos de amigos. Senhor, o Senhor conhece os nossos defeitos, sabe, ó Deus, quantas coisas, quantos pensamentos há no nosso coração, e o quanto a maneira que nós estamos vivendo tem roubado de nós verdadeiros amigos. Ó Deus, que essa palavra traga consciência através do Teu Santo Espírito da necessidade de termos amigos reais, verdadeiros, amigos que fazem parte da convivência, que são leais, que demonstram de forma prática, que caminham ao nosso lado, que considerem os nossos defeitos, assim como nós também, ó Deus, precisamos ser amigos presentes, que caminhem ao lado das pessoas e que demonstrem de forma prática. Senhor, queremos aceitar o convite de sermos seus amigos e de desfrutarmos dessa amizade no dia a dia.
na sociedade, para aqueles que não conhecem o teu amor, para aqueles que estão à margem, que também são amigos do Senhor, aqueles que nós não enxergamos, mas que o Senhor também enxerga como os teus amigos. Ó Deus, que essa palavra faça-nos refletir sobre a maneira que vivemos. No nome de Jesus. Amém. Amém.